Se eu fosse vocês, eu não tomaria café num domingo à noite. Mas cada um é cada um. Pode tomar descafeinado. Meu povo, muito boa noite para vocês. Café com Beckler chegando domingo à noite. Para quem está assistindo isso como regularmente sai na segunda de manhã, muito bom dia, meu povo. Boa semana para vocês. Não se esqueçam que qualquer que seja a atitude que você tenha tomado no final de semana, você tem agora 5 dias para se recuperar. Então tá tudo certo. Mas, meu povo, eu vou fazer o Café com Beckler excepcionalmente no domingo à noite, porque eu viajo essa segunda 9h30 da manhã no horário aqui de Barcelona para Dortmund. E meu voo, na verdade, é para Düsseldorf. Então eu chego em Düsseldorf às 11h30, tento pegar um trem meio-dia para chegar 1 hora em Dortmund. Para as 2h30 eu tenho uma entrevista, 4 horas eu tenho outra entrevista. 7 da noite eu tenho o melhor futebol do mundo, depois jogo Barcelona. Então, assim, eu vou chegar trabalhando sem parar, não vou ter tempo de fazer. Então, já estou fazendo hoje, porque já assisti os jogos. E vou falar aqui de mais de 12 jogos. É um Café com Beckler como jamais foi visto na história desse canal. Então, faça favor de deixar aqui like, se inscrever. Como tradição, mostrar. Na verdade, hoje não tem café. Tem isso daqui, ó. Como tá tudo errado o horário mesmo, então vou mostrar para vocês. Esse aqui é o meu lanche da noite. Isso aqui é iogurte natural desnatado com whey protein de café, canela e granola. É o que eu como antes de dormir. Ó, eu vou dividir por ligas, tá, gente? Vou falar aqui não muito detalhadamente de cada jogo, mas sim de situações do final de semana. Então, vou dividir por ligas, começando com a Liga Espanhola. Real Sociedad 0, Real Madrid 1, jogo de sexta-feira. Deixou o Real Madrid muito perto do título, porque teve um jogo dificílimo com a Real Sociedad, que tinha que ganhar ainda para brigar pelas competições europeias, jogando em casa. E o Real Madrid fez o quê? Resistiu. Quando teve uma meia chance, foi lá e brocou, com gol do Arda Güler, jogador turco que chegou com uma expectativa muito grande na Espanha, até porque ele foi disputado por Barcelona e Real Madrid. Real Madrid levou a melhor e conseguiu contratar, mas teve muitos problemas sérios, inclusive de joelho durante a temporada. Fez o gol da vitória. De se destacar nesse jogo, além do Real Madrid, que basicamente tinha as camisas em campo, né? Era o time quase todo reserva. Militão ganhando ritmo, o próprio Arda Güler fazendo gol de vitória em campeonato espanhol, Carvajal mais uma vez muito bem, para mim deve ser o melhor lateral direito da temporada, contando que o Frimpong do Bayer Leverkusen não é lateral, é ala ponta, mas a temporada do Carvajal é muito boa, se bobear é a melhor dele, e a temporada nível melhor lateral do mundo. E descanso para os jogadores, né? No segundo tempo entrou o Vini, o Tchouaméni já tinha começado jogando, o Militão ganhou ritmo, mas assim, Camavinga entrou também, mas Real Madrid conseguiu fazer o que era o sonho dele, ganhou, o Barcelona só joga nessa segunda-feira, se perder o Real Madrid fica a 1 ponto do título, será campeão, é simplesmente uma questão de tempo. Os destaques dessa vitória do Real Madrid. No sábado, o Girona ganhou do Las Palmas 2-0 e o Atlético de Madrid ganhou do Atlético de Bilbao 3-1. Sobre a vitória do Girona, volta a ganhar fora de casa depois de muito tempo e está a 3 pontos da Liga dos Campeões com a derrota do Atlético de Bilbao. 3 pontos. O Girona vai para a Champions, faltam 5 jogos. Se o Atlético de Bilbao perder alguma ou se o Girona ganhar alguma, ele não pode mais ser alcançado e irá para a Liga dos Campeões. Está brigando, inclusive, pelo segundo lugar com o Barcelona, né? O Barça ainda joga nessa segunda-feira e no final de semana que vem tem Girona e Barcelona, confronto direto em Girona. Lembrando, o segundo lugar vai para a Supercopa da Espanha e simplesmente jogar a Supercopa são 10 milhões de euros. Primeiro que o Barcelona não pode perder, segundo que o Girona quer muito ganhar esses 10 milhões de euros, então ainda tem a disputa pelo segundo lugar no Campeonato Espanhol. Grande vitória do Girona, hein? Vai ser muito interessante ver o Girona, que só pela 4ª vez está disputando a primeira divisão da Espanha, jogando Champions na próxima temporada. De Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, mais atos racistas, como já é normal aqui na Espanha, dessa vez com o Nico Williams, que já sofreu alguma vez também, de novo de torcedores do Atlético de Madrid. Uma pena que ele tenha feito o gol logo depois dos insultos, mas que o Atlético tenha vencido o jogo, porque a gente começa a torcer contra o Atlético de Madrid, né? Não que seja exclusivo do Atlético de Madrid, tá? Aconteceu já com a torcida do Barcelona, com a torcida do Real Madrid, com outros atletas, até com o Alaba também em votação de debate. Acontece com todos. É que com o Atlético de Madrid acontece mais. E mais. É a mais recorrente nesse sentido. É, infelizmente, a líder desse campeonato particular que a Espanha tem. Enquanto não começa... A Tati escreveu isso muito bem, Tati Mantovani.
Enquanto La Liga e Federação não derem punições esportivas, já que punições civis e administrativas elas não podem fazer, esses torcedores vão se sentir corajosos o suficiente para continuar fazendo esse tipo de coisa. Para finalizar de La Liga, eu vou falar do Barcelona. O Xavi falou com a gente nesse domingo, falou em entrevista coletiva, mas uma pergunta nossa sobre o Vitor Roque, não fechando as portas para o empréstimo do Vitor Roque, hein? Falou que vai decidir ao final da temporada, que vamos ver e tal, mas falou, precisa jogar, precisa de confiança, precisa de minutos. Precisa jogar e precisa de minutos, mas o técnico não coloca. Claro, talvez ele precisa de confiança e de minutos, mas em um clube que esteja neste momento no patamar do Vitor Roque, né? O Barcelona talvez esteja num nível diferente, talvez tenha objetivos diferentes, um nível de exigência diferente do que o Vitor Roque pode oferecer e por isso talvez seja melhor ele ir para onde a exigência é menor para que ele possa ter minutos e jogar. Foi o que eu entendi de quando o Xavi fala, ele precisa de minutos, de confiança, ele precisa de jogar. Então por que você não coloca? Era o que eu queria perguntar, mas a gente não tem direito a uma pergunta. Mas já dá para entender, não coloca porque talvez confiança, minutos e tudo isso que ele precisa no Barcelona, com os objetivos e a ambição que o Barça tem neste momento, talvez esteja grande demais para o Vitor Roque. Vamos ver. É muito difícil eu avaliar, porque eu não vejo, assim como vocês, a gente não vê os treinos e ele praticamente não joga. O que a gente vê das declarações do Xavi, as informações que a gente tem, é que a adaptação está sendo difícil, porque o estilo de jogo do Barcelona é muito diferente do que o Vitor Roque encontrava no Brasil. Passando para o campeonato inglês, West Ham e Liverpool, assisti de soslaio, assisti só um pouquinho assim do jogo, me chamou a atenção a briga do Klopp com o Salah, é um clube, é um time, né, cansado mentalmente, parece que está todo mundo ali cansado, que a temporada foi longa demais para o que o Liverpool podia oferecer, 5 pontos nas últimas 5 rodadas do campeonato inglês, a facilidade que o Antônio faz o segundo gol em cima do Quansah, que ele ganha a posição na área em cima do Quansah, é muito banal, é um gol banal do West Ham, e o Liverpool, que parece que tem que remar e fazer muita força para fazer um gol, cede os gols muito facilmente para os seus adversários. 5 pontos em 5 jogos na reta final, ficou para trás em comparação com o Arsenal e com o Manchester City. O Arsenal ganhou do Tottenham 3-2, sofrendo muito. O placar do primeiro tempo não era real, o 3-0, porque o Arsenal rentabilizou tudo que ele conseguiu criar. 2 gols de bola parada, que o Arsenal trabalha muito bem, faz isso muito bem, e um gol de um contra-ataque, que me chama a atenção, como a bola é entregue para o Havertz, como ele lança muito bem o Saka, como o Saka consegue ter uma grande arrancada, domínio e finaliza, mas o que mais me chama a atenção do segundo gol do Arsenal é como o Saka e o Havertz estavam quase na grande área do Arsenal. Estavam muito fechados e se eu não me engano, era uma bola parada para o Tottenham. Mas em muitos momentos, os jogadores de ataque do Arsenal, o Trossard também se viu muitas vezes, completamente solidários, entregues na marcação e marcando muito atrás porque era necessário. Era muito necessário sofrer no campo do Tottenham. E sofrer quer dizer se entregar na marcação, fazer o que você normalmente não faz, suar para correr para trás e não para correr para frente. O Arsenal entendeu este jogo e conseguiu no primeiro tempo, tanto que o placar parecia irreal, que eu só vi no segundo tempo o Tottenham com mais guarda baixa. Aí o erro do Davi Raya coloca de novo o Tottenham no jogo, e depois de mais um erro pontual, o Arsenal comete o pênalti, 2 erros de uma defesa que erra tão pouco, e o Tottenham conseguiu voltar para o jogo e quase empatar, mas o Arsenal se segurou, uma vitória muito celebrada, porque era um jogo dificílimo. O Arsenal passa uma semana de ganhar 2 clássicos de Londres, isso tem muito valor na disputa pelo título, porque talvez onde ele pudesse tropeçar e o City se aproveitar, se é que o City vai tropeçar, seria aí. Mas passou com louvor essa semana, o Arsenal ganhando do Chelsea de 5-0 e depois fazendo 3-2 em cima do Tottenham. O City ganhou com mais dificuldade, né? No meio de semana tinha ganhado bem do Brighton, tinha definido o jogo em praticamente 30 minutos, ganhou só de 2-0, sofreu para achar espaços, para ser criativo, para conseguir envolver o adversário. Isso tem acontecido algumas vezes com o Manchester City, contra o Brighton era diferente, porque era morder e correr. A ausência do Phil Foden, veremos esse final de temporada se jogará ou não, acho que pode ser bastante sentida, porque é o melhor jogador do time essa temporada. Assim como o Arsenal abre a lata com um gol de bola parada e o Haaland entra bem. Faz um belo gol, uma jogada dele com o De Bruyne, mas entrou bem, acho que condicionando muito a defesa do Nottingham, jogando eles para trás, afundando o zagueiro dentro da área.
algo que às vezes não aparece, ou na verdade nunca aparece nas estatísticas, isso que o Haaland faz de condicionar a defesa adversária, e o time melhorou depois da entrada dele. Só mais uma coisa, o Newcastle ganhou, e o belíssimo mosaico para Bruno Guimarães e Joelinton, né? Um mosaico com a bandeira brasileira no estádio do Newcastle, muito legal. Nunca tinha visto isso, um mosaico formando a bandeira de um país e os dois brasileiros muito reconhecidos, e o Bruno ainda fez gol na goleada do Newcastle. Campeonato alemão, meu povo. Bayern de Munique 2-1 no Eintracht Frankfurt, foi no mesmo horário do Borussia Dortmund e o Bayern estava com muitos desfalques, então eu assisti mais ou menos o Bayern. Me parece que já era a defesa que o Tuchel pensava em colocar em campo contra o Real Madrid, com Mazraoui mais uma vez pela esquerda, com Dyer e De Ligt. O De Ligt parece que não está 100% fisicamente, viu o Quesada falando sobre isso, que não treinou e a dúvida. Cara, se não tiver o De Ligt, Dyer e o Upamecano ou Kim Min-jae contra o Real Madrid, E o Laimer parece também que não treinou, mas o Pavilovic voltou, né? Então, por mais que não tenha tanta experiência, mas eu gostei de quando jogou o Pavilovic do lado do Goretzka. E na frente não tinha Sané, não tinha Gnabry, não tinha Musiala, e esses três parece que vão voltar contra o Real Madrid, então era um time muito mexido, e o Harry Kane manteve a boa fase, né? Mais 2 gols do atacante inglês, muito bem. Vamos ver o Rudiger, foi bem contra o Haaland, foi bem contra o Lewandowski, e se vai conseguir ir bem de novo contra o Harry Kane. Farei vídeo, tá, gente? Com dicas da KTO para vocês. Na terça-feira, dia de jogo, sai dicas de Bayern e Real Madrid e de Dortmund, Paris Saint-Germain. Leipzig 4-1 no Borussia Dortmund. O Dortmund começou bem o jogo. Teve boas chances de bola parada, uma boa cabeçada do Füllkrug, o gol do Jadon Sancho, que para mim foi o único que se salvou do Borussia Dortmund nesse naufrágio que foi em Leipzig. Mas eu vou colocar aqui para vocês as imagens do primeiro gol do Leipzig no jogo. É uma transição em 12 segundos com o Dortmund, e não é uma transição assim que o Dortmund está correndo para trás, um contra-ataque, nada disso. O Dortmund está posicionado na defesa, é um ataque posicional do Leipzig e que o Dortmund consegue fazer tudo absolutamente errado de uma jogada morta. Eu vou colocar as fotos para vocês. Foto número 1. O Füllkrug pressiona mal. Ele tapa o goleiro e não passe entre zagueiros. Então gera uma linha de passe entre os zagueiros. Aí o ADM sai para pressionar mal também. Atrasado, sem força, sem vontade, e também abre o passe para o lateral. A bola chega até um Raum, um lateral esquerdo do Leipzig, e o Wolf, que foi o lateral direito do Dortmund, sobe também fora da hora. Ele não tinha que pressionar ali, ele tinha que guardar a linha de 4 defensiva e esperar que o Raum avançasse e que o ADM recompusesse e ganhasse de novo a posição. Ele pressiona fora da hora, desfaz a linha de 4, o Özcan sai correndo da posição de volante para recompor essa linha de 4 defensores, mas recompõe mal, pensando no espaço que ele deixou no meio dos zagueiros, tanto que ele também vai dar o bote mal, no Haidara, se eu não estou enganado, olha, nessa imagem aí, e aí a bola cai para o Xavi Simons, que aí basicamente ficou 3 contra 3, o Leipzig ataca muito bem em espaço, Chesco e Openda na área, cruzamento entre os zagueiros e o gol do Leipzig. Isso aqui contra o Paris Saint-Germain é um atestado de óbito, você está pedindo para morrer. O Leipzig também faz isso muito bem, em 12 segundos te fez um gol, e se fizer isso contra o Paris Saint-Germain, de novo toma um gol muito rápido. O Dortmund tem essas desconexões inexplicáveis às vezes, isso aqui é inexplicável, isso aqui que eu mostrei para vocês, não se pode explicar isso de forma razoável no futebol de alto nível de um time que está na semifinal da Liga dos Campeões, mas o Dortmund conseguiu fazer isso aqui, conseguiu pressionar mal 3 ou 4 vezes em 12 segundos num lance só e permitiu que o Leipzig empatasse. Não estavam nesse jogo muitos jogadores, Kahn, Sabitzer, Madsen e Malen. E o Hummel saiu machucado, mas parece que foi uma pancada na canela e estará contra o PSG. Sabitzer, Kahn e Madsen devem voltar, o Malen veremos. No vídeo de terça-feira trago mais detalhes para vocês, porque a gente já vai ter mais detalhes sobre essas situações. E o Xavi Simons, o Paris Saint-Germain tem poder de recompra, tem que recomprar, porque ele é bom demais, ele é muito bom. Ele é uma peça que falta a esse time do Paris Saint-Germain. Pode jogar no meio, pode jogar no ataque, tem gol, tem força, tem criatividade, tem personalidade.
E se eu fosse o Paris Saint-Germain, pegava ele e ia atrás do Dani Olmo também. Pegava os dois meias desse time do Leipzig, porque eles são excelentes. Eles são excelentes. Inclusive, eles colocaram o Real Madrid em muitos apuros nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Para finalizar aqui sobre Bundesliga, Leverkusen 2-2 com Stuttgart. Mais uma vez o Leverkusen empatou nos acréscimos. Aos 50 minutos, o Andrich fez o gol de empate. É o terceiro jogo consecutivo que o Leverkusen estava perdendo até os 44 do segundo tempo e não perde. 46 jogos de invencibilidade, a maior invencibilidade entre os clubes das 5 principais ligas europeias. Ninguém conseguiu até hoje ficar 46 sem perder, e lá vai o Leverkusen. Para finalizar o sábado, não é para finalizar o sábado ainda não, porque ainda tem 2 jogos de Brasileirão. Mas para falar da Champions feminina, o Barcelona venceu o Chelsea 2-0, um jogo de muito bom nível de competição, cada time com as suas características, o Barcelona com a bola, o Chelsea físico, querendo recuperar, querendo correr, querendo pressionar o Barcelona, e o Barça querendo ser mais Barça do que nunca. Teve muita dificuldade com esse time do Chelsea, muita dificuldade, porque o Chelsea é muito bom. A Aitana Bonmati fez o que se espera da melhor do mundo, chamou o jogo para ela, faz a jogada do primeiro gol, sofre o pênalti, e é pênalti, na minha opinião, no segundo tempo, para o Barça vencer por 2-0. É um jogo que tem um erro grave da arbitragem. A jogadora do Chelsea, que não peguei aqui o nome, é expulsa por um segundo cartão amarelo, que não é nem falta, mas é um erro que condiciona o jogo. Depois disso, o Barcelona joga bem melhor e faz o 2-0. Mas a Emma Hayes, a técnica do Chelsea, deu declaração dizendo que o Barcelona roubou o Chelsea, que o Chelsea foi roubado. É um erro de arbitragem, é um erro grave, condiciona o jogo, mas para um roubo está muito longe, né? Não é que estava 3-0 para o Chelsea, o Barcelona venceu por 5-3 depois desse erro. Estava 1-0, com o Barcelona podendo fazer o segundo gol a qualquer momento, assim como o Chelsea, e o Barcelona depois teve mais facilidades. Então, assim, erros acontecem. É um esporte, todo mundo erra. As jogadoras, as técnicas, as árbitras, os jornalistas, todos erramos nesse jogo. A árbitra errou nesta partida contra o Chelsea. E não se pode justificar falando que foi um roubo. É um erro grave, não deveria acontecer. O VAR não poderia entrar, porque é um segundo cartão amarelo, o VAR só entra em lances de vermelho. E foi um erro. O erro aconteceu e o Chelsea foi eliminado também por conta desse erro, mas também, antes disso, já estava perdendo por 1-0 e poderia ser eliminado. Para finalizar, meu povo, 3 jogos de Campeonato Brasileiro. Vasco 0, Criciúma 4. Me chamou a atenção como o Vasco, desde muito cedo, estava de guarda baixa, braços baixos, desistiu do jogo, acho que muito cedo, no final do primeiro tempo. Depois que perde o pênalti, a impressão é que o Vasco já tinha desistido. E o Criciúma é um time muito consciente. Eu já tinha lido alguma coisa do Criciúma, que já é um trabalho de mais longo prazo, que é um time bem estruturado e realmente parece ser. O Matheus, né, que faz o primeiro gol, camisa 7, tem bom chute, tem bom critério para passar. É um time que se divide entre saber que de vez em quando a bola longa vai ter que ser muito usada, e é um time muito atento em rebotes. Eu percebi como o Criciúma ganhava rebotes e ganhava, isso dava volume de jogo, como também quando precisa sair jogando, precisa sair tocando, faz isso muito bem, consciente, sem pressa. E eu acho que essa vai ser a chave para o Criciúma lutar para ficar na primeira divisão. Já conseguiu alguns bons resultados, por exemplo, empatou com o Galo em Belo Horizonte e conseguiu essa grande vitória sobre o Vasco por 4-0. Assisti também o Atlético contra o Cuiabá, assisti mais ou menos, porque já assisti na cama me preparando para dormir. Me chama a atenção a força que tem esse Atlético do Milito, ataca com muita gente, é muito forte pelos lados do campo, vai recuperando jogadores, né? O Scarpa, que começou mal, é um outro jogador já, o Vargas jogou bem, o Paulinho de novo bem também, mesmo poupando o Hulk com 2 atacantes vai bem, o Alisson, garoto, vai ganhando oportunidade, vai bem, zagueiros muito agressivos, o Atlético faz muita falta para impedir contra-ataque do rival, enfim, a massa, que de novo fez, né? Já tinha sido contra o Cruzeiro, contra o Peñarol, agora também no meio de semana. Dá muito ritmo, e é muito difícil que o adversário consiga segurar o ritmo do Atlético nesse início de temporada, tirando os estaduais. Então chama bem a atenção o nível de jogo, de imposição técnica, física e tática que o Atlético está conseguindo nesse início de campeonato. E para finalizar, assisti agora há pouquinho, terminou Cruzeiro 3-1 no Vitória. Uma coisa que me chamou a atenção, assim como eu falei que o Vasco desistiu muito cedo do jogo, é a capacidade que os jogadores do Cruzeiro tiveram de não perder a cabeça. Uma semana difícil, né? Tomou um 3-0 do Atlético. Na Sul-Americana, mais um empate frustrante. Foi jogar com o União La Calera, foi um campo muito ruim, começou bem, foi piorando o Cruzeiro no jogo.
e com a possível troca, a possível não, né? A questão de horas de troca de dono, né? O Ronaldo vai sair e o Pedrinho do Supermercados BH vai comprar a SAF do Cruzeiro e o gol não saiu no primeiro tempo, então o time podia se desesperar e começar a dar clarão e começar a rifar mais a bola e permitir mais contra-ataques do Vitória, não. Manteve a calma, o Fernando Seabra leu bem o jogo, tirando o Cifuentes e colocando o Barreal. Eu ainda não entendi o Cifuentes, parece um jogador muito físico, mas com muita dificuldade com a bola no pé. Acho que é um jogador que vai ser mais útil quando o Cruzeiro precisar de jogos de mais trombada, de mais correria, de mais evitar jogo do adversário, não quando tiver que controlar e tocar a bola como foi contra o Vitória. Mas a capacidade de todo mundo do Cruzeiro de manter a cabeça no lugar, mesmo depois da infelicidade do Lucas Silva, né? É um grandíssimo azar, porque parece que quer se abaixar, a bola bate nele e entra. A capacidade de manter a calma do Cruzeiro foi muito importante e será muito importante. É isso que o Cruzeiro precisa fazer durante todo o ano até dezembro. Manter a calma nos momentos difíceis, nas semanas difíceis, quando tomar porrada, quando perder feio, e no outro jogo ter calma e manter o plano. Isso é o que tem que fazer. Matheus Pereira é muito bom, realmente assim, é um jogador nível Premier dentro do Campeonato Brasileiro. Muito bom o Matheus Pereira, dá o ritmo para esse time. Ele tem menos números do que sensações de jogo, né? Fez um gol, mas assim, os números dele não são tão bons como que ele gera para o time. Foi muito bem. E eu acho que o Cruzeiro vai fazer mais gols que no ano passado. Fez 3 contra o Botafogo, fez 3 de novo contra o Vitória, fez 1 e podia ter feito mais contra o Fortaleza, tinha feito 3 já em um dos jogos da Sul-Americana. Então me parece que esse time vai fazer mais. Não sei se vai tomar mais também, né? Porque por enquanto tomou bastante gols desde o fim do Campeonato Mineiro. Mas porque o time do ano passado foi a segunda melhor defesa e o pior ataque, alguma coisa assim, né? Do Campeonato Brasileiro. Então tem que ter equilíbrio. Assim como se você tiver o melhor ataque e a pior defesa, você vai continuar lutando pelas mesmas coisas que do ano passado. Mas é um time que me parece mais solto para marcar, para fazer gols. E gosto também do ataque mais móvel com Rafa Silva, enfim. Acho que está indo num bom caminho o Fernando Seabra. O objetivo continua sendo o mesmo, né? Fazer o máximo de pontos possível para passar o mínimo de aperto possível e brigar para não cair. Meu povo, é isso daqui, hein? 22 minutos, passando por muitos temas aqui com vocês no Café com Beckler. Espero não ter esquecido de nenhum. Faço vídeo nesta segunda-feira pós Barcelona-Valência. Vou assistir pela internet. Na terça-feira um vídeo pré-jogos de Liga dos Campeões com dicas. Na terça-feira pós Bayern e Real Madrid, vídeo. E na quarta-feira pós Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain também. Então faço favor de se inscrever aqui para vocês não perderem o conteúdo dessa semana. Na sexta-feira ainda tem caixinha de perguntas. Enfim, a vida que segue por aqui. É isso, gente. Boa semana para todo mundo. Curte aqui, hein? Quase meia horinha. Mais de 20 minutos de conteúdo para vocês. Curte aqui e se inscreve para vocês não perderem. Juizinho, gente. Semana começando. Beijo. Tchau.